A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que nós damos continuidade à leitura e aos comentários de 1 Crônicas. Chegamos ao capítulo 22, como Deus nos abençoou no capítulo anterior. Aqui veremos os preparativos do templo tomando forma, como também os materiais e até mesmo a mão de obra qualificada levantada por Davi. Antes, eu quero fazer um pequeno resumo do capítulo 21. Como o relato de Crônicas foi escrito de um ponto de vista mais sacerdotal, espera-se sim uma ênfase maior na construção do templo. É notável o fato de construírem o templo na propriedade que Davi comprou de Onã. Isso é um lembrete do grande pecado de Davi ao fazer o censo no capítulo 21. Salomão, filho de Betseba, a mulher com quem Davi cometeu adultério, construirá o templo. Apenas Deus pode pegar os dois maiores pecados de um homem e construir um templo a partir deles. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, como diz Romanos capítulo 5, versículo 20. E é exatamente disso que se trata o capítulo, o favor imerecido de Deus, ou seja, a graça de Deus recaindo sobre a vida de Davi. Essa graça que não recaiu apenas sobre Davi e a sua casa, mas também sobre toda Israel, onde Deus os livrara de uma grande destruição. Louvado seja Deus. Amém? Pois bem, agora falando do capítulo 22, onde os preparativos são iniciados por Davi para a construção do templo. A casa que será construída para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífica, famosa e cheia de glória à vista de todas as nações. Portanto, eu preparei tudo para ela. Isso está lá no versículo 5, onde Davi faz essa declaração acerca da construção do templo. O coração de Davi sempre se mostrou inclinado para a construção do templo. Esse templo que seria em dedicação ao Senhor. Mas por ter se ocupado totalmente com guerras, não pôde fazer esta obra. Outra razão para isso era o fato de que ele era guerreiro e por isso derramara muito sangue. Davi, ainda assim, juntou ao longo de sua vida tesouros para a construção do templo. E depois ele transferiu tudo isso para o seu filho Salomão. Deus deu a Davi as plantas para o templo, da mesma forma que deu a Moisés a planta do tabernáculo no livro do Êxodo. Aprendemos com isso que devemos certificar-se de que os nossos planos vêm do céu, quando formos fazer algo para o Senhor nesta terra. E se o Senhor não permitir que você faça algo que realmente está em seu coração, tente ajudar outra pessoa a fazer isso. Graças a Deus, né? A frase construir a casa de Deus, com algumas pequenas variações, ela ocorre 9 vezes ao longo de todo o capítulo 22. Inclusive é o tema dominante do capítulo. A partir de agora, até o final do relato de Davi em Crônicas, tudo estará diretamente relacionado com o templo. O contexto também muda, passa apenas de Davi para Salomão, visto que a construção do templo é, na verdade, um projeto conjunto. Neste capítulo, destaca-se a preparação e provisão, bem como também fala sobre a preparação de Salomão, o construtor do templo. No entanto, a parte central do capítulo trata de 3 elementos distintos, mas essenciais da preparação. A preparação de Davi, Salomão e Israel por Deus por meio da promessa da aliança. A necessidade de Salomão de uma autopreparação por meio da obediência a Deus. E, por último, a provisão de materiais suficientes e trabalhadores habilidosos para a construção do templo. A transição de Davi para Salomão é moldada conforme os elementos da designação de Josué por Moisés, embora paralelos também possam ser traçados com a designação de líderes como Saul e Davi. 2 características da comparação se sobressaem. A primeira é que tanto Moisés como Davi não realizaram seus planejamentos e as suas intenções. Contrabalanceando a isso, fora realizado pelos seus sucessores. Conquistar a terra prometida e construir o templo era um privilégio muito grande para ser confiado a um só indivíduo. E em ambos os exemplos, a Bíblia sublinha que Deus é quem planeja a tarefa e garante a sua realização. A segunda é a repetição de certas ideias e frases distintivas.
Isto inclui exortações sobre a obediência à lei de Deus em vários incentivos notáveis, como seja forte e corajoso, não temas nem te desalentes, né? O Senhor será contigo. O paralelo entre Josué e Salomão não é algo rígido, visto que Davi também foi comparado a Josué como alguém que completou a conquista da terra prometida. O propósito aqui parece demonstrar que a tarefa de Salomão não era menos crucial do que a de Josué e requeria as mesmas qualidades de fé e coragem. Louvado seja Deus. O quadro básico para todo o 1 Crônicas 22 parece ter provindo de 1 Reis capítulo 2, do versículo 1 ao 12, visto que Reis começa com a morte iminente de Davi, como também o versículo 5 aqui. E termina com a fórmula de conclusão para o reinado de Davi, exatamente como Crônicas do capítulo 29 também vai destacar. Além disso, duas características distintivas do relato de Crônicas sobre esses preparativos encontram-se em diversos lugares de 1 Reis. Entre eles, a consciência do próprio Davi da sua incapacidade para construir o templo, ali nos versículos 7 até o versículo 9, e o seu reconhecimento da inexperiência de Salomão, destacado no versículo 5. Essa extensa dependência do capítulo 22 de materiais bíblicos mais antigos apoiam a tese de que os preparativos de Davi para o templo em Crônicas são historicamente baseados e não são apenas uma peça de tradição pós-exílica. De qualquer maneira, o fato de que Salomão começou a obra de construção já no 4º ano de seu reinado torna improvável que ele pudesse ter acumulado recurso suficiente sem a prévia assistência de seu pai. No Novo Testamento, o conceito de templo de Deus se transforma através da encarnação de Jesus. Jesus contrastou a demolição do templo de Herodes, lá em Marcos, como também em Mateus, com a ressurreição do templo, ou seja, do seu corpo. Pedro e Paulo, ambos viram a igreja como um novo templo ressuscitado, apontando isso para Jesus. A igreja, assim como o templo de Salomão, está sendo cuidadosamente preparada para a presença de Deus. E os crentes devem continuar a construí-la como uma obra caracterizada como ouro, prata e pedras preciosas, purificando constantemente a si mesmo das práticas pecaminosas. Deus também está preparando a sua igreja, tendo-a purificado através da morte de Cristo e aprontando-a para ser como uma noiva belamente adornada para o seu esposo. Só na Nova Jerusalém, o plano de Deus de habitar permanentemente entre o seu povo, primeiramente anunciado em Moisés, será finalmente completado e um templo se tornará dispensável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. A preparação dos trabalhadores e dos materiais destaca que Davi reuniu uma força de trabalho, ali no versículo 2 até o versículo 4, juntamente com os materiais de pedras, ferro, bronze, até mesmo cedro. Os trabalhadores aqui eram estrangeiros, podemos ver isso no versículo 2. Eles eram habitantes não israelitas de Canaã. A introdução por Davi de um sistema de trabalho forçado, embora mencionado diretamente apenas aqui, foi insinuado pela presença no gabinete de Davi de um oficial responsável pelo trabalho forçado. O mesmo oficial foi Adorão, que também continuou sobre Salomão, que expandiu o sistema. Era costumeiro no Antigo Oriente, prisioneiros de guerra e povos submetidos proporcionar a força de trabalho básico para projetos de construção maiores. Aqui, eles agiram como cortadores de pedras e pedreiros, carpinteiros habilidosos, no trabalho com metais. Alguns dos materiais eram despojos de guerra de Davi. Outros foram providenciados de maneira especial. Menção particular é feita ao cedro, a qual Salomão aumentou, que era uma das características marcantes do templo, inclusive. A provisão semelhante também aconteceu quando foi construído ali o segundo templo, no livro de Esdras. Salomão também tinha de ser preparado, porque ele era inexperiente, como ele mesmo reconheceu em seu famoso pedido de sabedoria em 1 Reis capítulo 3, versículo 7. Ele necessitava de um preparo e instrução, assim como buscar sabedoria para viver.
Uma deficiência semelhante do desenvolvimento pessoal de Roboão foi a causa no qual contribuiu para a divisão do reino, né? Um problema que futuramente iria causar em seu filho a divisão do reino, ou a partir do seu filho a divisão do reino. O templo, ele cumpre a promessa de Deus. Ele será um cumprimento da promessa da aliança de Deus de construir para Davi uma dinastia. O templo cumpre a promessa de Deus. Ele será um cumprimento da promessa da aliança de Deus de construir para Davi uma casa dinástica. Os versículos 7 a 10 são uma exposição da aliança davídica em seu significado para o templo proposto. Davi relembra a sua própria esperança frustrada sobre a construção no versículo 7, mas recebe uma resposta por meio da palavra de Deus, que parece ser subsequente à profecia de Natã. A mensagem original de Natã foi ampliada de duas maneiras. Davi não podia construir o templo porque ele era guerreiro, que havia derramado muito sangue. Quanto à graça, Davi admoestou Salomão para que crescesse no Senhor e lhes obedecesse. Caso contrário, não poderia construir o templo para a glória do Senhor. Salomão, que em hebraico pode significar também Shalom, seu outro nome também era Gededias, lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 25, ele é como um homem de paz e está qualificado para construir, porque em seu reino Deus deu a Salomão e às nações descanso de guerra. Afinal de contas, em hebraico o nome de Salomão relaciona-se com a palavra Shalom, que significa paz e tranquilidade. Como também lhe daria sabedoria, além disso, além de paz e tranquilidade, ele lhe daria sabedoria para executar o trabalho, destacado ali no versículo 9. A aliança davídica, portanto, será inicialmente cumprida, mas não exclusivamente através de Salomão. É ele que construirá a casa, ele desfrutará do status de filho adotado de Deus, e cujo trono será estabelecido. Ao lado deste foco direto sobre Salomão, as palavras para sempre são uma insinuação inequívoca de que tanto a aliança quanto o templo possuem uma dimensão escatológica que ultrapassará em muito a vida apenas de Salomão. A desqualificação de Davi não era por causa do pecado, pois ele havia lutado diante de Deus, ou seja, diante de mim, como destaca o versículo 8, o próprio se referindo ao próprio Deus. Foi o próprio Deus quem promoveu, e deu a ele as vitórias militares e o capacitou a realizar elas. Foi sugerido que as guerras de Davi geraram alguma impureza cerimonial, mas o objetivo principal é provavelmente sublinhar o contraste com o reinado de Salomão como um reino de paz e tranquilidade. O trocadilho com o nome de Salomão encontra-se somente aqui. É apenas mais uma característica óbvia. É igualmente significativo que Crônicas veja o reino de Salomão como tendo cumprido as condições de descanso, exigidas lá na lei deuteronômica, como pré-requisito para se construir um templo para o nome de Deus, Deuteronômio capítulo 12. Embora outros líderes tivessem feito contribuições substanciais com o intuito de atingir esse descanso, principalmente Josué, sobre a tranquilidade, e Davi, porém somente o reinado de Salomão, Israel desfrutou plenamente de tais condições. Como resultado, o templo representava não somente o dom de Deus de paz e perdão para Israel, mas era o símbolo permanente de que Deus havia mantido sua promessa a respeito da terra. O versículo 8 não diminui o papel de Davi nisto, visto que as suas guerras proporcionaram as condições necessárias para a paz no tempo de Salomão. Em 1 Reis, capítulo 5, versículo 3, diz: colocar os seus inimigos sobre os seus pés. Ou seja, o Senhor prometendo a Davi que colocaria os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso faz com que entendamos que Davi foi peça crucial e importante para que pudesse haver um tempo de paz na era de Salomão. Graças a Deus. Amados, ficaremos por aqui. Amanhã finalizaremos o capítulo de número 22. Que Deus nos abençoe e a paz do Senhor Jesus.